Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Direito e Globalização. Esse programa pode ser assistido pelos canais 9 da NET, o analógico digital, o 72,99 da TVA e o 186 da TVA digital. E também pelo site www.tvaberta.com. Reprise na madrugada, de terça para quarta-feira, às 2h30 aqui na sua TV. Ou também pelo site www.ultimainstancia.com.br. Se você quiser participar do nosso programa, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.com. Vou repetir. Se você tiver alguma sugestão, quiser participar, enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco. direitoglobalização@tvaberta.com. Hoje nós temos uma visita muito ilustre. Aliás, não é a primeira vez. Já tem vindo aqui no nosso programa prestigiar, que é o Dr. João Ibache Júnior. Dr. João Ibache, ele é advogado, criminalista, professor de Direito e escritor. Atualmente é colunista da revista eletrônica Última Instância e publica um blog, Por Dentro da Lei, cujo endereço está na tela. E nós vamos conversar sobre um tema bastante atual, bastante polêmico. E se você quiser participar, ligue para 3877-0078. Nos acompanhe. Bom, boa noite, bem-vindo, Dr. João Ibache, uma alegria tê-lo aqui conosco nessa jornada aqui. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, a honra de estar mais uma vez presente no seu programa, que é algo que muito nos agrada, porque traz sempre a oportunidade de nós debatermos temas que têm ligações com o desenvolvimento de uma consciência de cidadania, e isso é muito importante nos dias atuais. Agradeço a sua presença, que aceitou prontamente o nosso convite. E eu vou discutir o assunto da manhã. Da manhã não, da semana, desculpe. Da manhã não, da semana. Que foi o assunto daquela estudante da Uniban, cujo advogado foi o Dr. João Ibache. Então vamos entender direitinho o que aconteceu com aquela jovem da Uniban que foi portando um vestido, foi à faculdade e se viu surpreendida por uma reação coletiva, uma histeria coletiva, e acabou sendo expulsa da escola. Ou seja, os outros aprontam e ela vai expulsa. Mas antes da minha opinião, que parece que eu já estou adiantando o assunto, eu queria ver o Dr. João Ibache. O que aconteceu, Dr. João? O senhor que é advogado da moça, esteve por dentro, viu todos os bastidores. O que houve? Vamos dar uma satisfação e analisar esse caso perante a opinião pública de São Paulo. Sim, tenho a honra de integrar a equipe dos advogados que estão defendendo a Geise Arruda diante dessa situação. E acabamos, sim, tomando, por força dessa atividade, contato com o ocorrido de uma maneira mais próxima, né? Podendo, inclusive, buscar a superação das contradições que estão existindo e que a mídia vem divulgando, aí algumas vezes de forma adequada, outras vezes de forma um pouco fugindo ao propósito da informação precisa que a mídia deve haver. E no seu programa, que é extremamente sério e um espaço, como eu já falei, para reflexões, é uma boa oportunidade a gente tocar no caso, porque ele não se trata apenas de uma pessoa, né, de uma figura, Geise Arruda. Ele guarda um fundo, que é um fundo de natureza simbólica, mas também de natureza política, que é a defesa da dignidade da mulher. Sem dúvida. Nesse episódio, antes de mais nada, o que foi atingido foi a dignidade feminina. Eu seria até mais um pouco, eu acho que a dignidade humana como um todo, e a dignidade feminina em particular. Sem dúvida. Na minha opinião, a dignidade humana como um todo, isso é indiscutível, sim. Em termos gerais, a dignidade humana, porque nós temos, vamos dizer assim, todo o rol das relações humanas, né? Não podemos esquecer que o episódio aconteceu numa universidade, onde as dimensões dessa relação têm que ser construídas, porque aquelas pessoas serão futuros profissionais que gerarão novas relações. Então, esse rol de relações foi atingido. Então, nós podemos dizer, sim, que houve uma ferida aí na dignidade humana. Em específico, a relação com a dignidade feminina, porque, vamos dizer assim, a protagonista, a vítima do episódio foi Geise Arruda, que é uma jovem que tem as suas peculiaridades de personalidade, mas que não deixa de representar a figura feminina em geral. Sem dúvida, até o que me assusta, eu conversava antes
antes do programa, conversava com o Dr. João Ibaixi, e revelava a ele que eu frequentei a universidade nos anos 70, terminei nos anos 80, ou seja, 78, 82 para ser mais preciso. E frequentei a Pontifícia Universidade Católica, era uma ditadura, a gente vivia a ditadura militar. Eu tenho um pouco de receio de falar autoritarismo, parece que a gente está escondendo as coisas, era ditadura mesmo. É verdade. As pessoas eram presas, desapareciam, claro que naquele momento já era o fim da ditadura. Mas, por mais repressora que fosse aqueles tempos, as pessoas lutavam pela liberdade, pela dignidade, o direito de utilizar seu corpo livremente, o amor livre, a pílula anticoncepcional. A mulher já tinha domínio do próprio corpo, então ela decidia quando ir trabalhar ou deixar trabalhar, quando ela engravidava ou não. Enfim, e a gente avançamos 30, 40 anos disso, estamos no segundo milênio, no terceiro milênio, desculpe, e de repente uma pessoa que vai com um vestido curto à faculdade é vítima de uma ordem ensandecida. Realmente, nós ficamos surpreendidos. Eu também tive a oportunidade de estudar na segunda metade da década de 80 na Faculdade de Direito. E nós tentávamos consolidar naquela época, principalmente em 88, a nova ordem constitucional, uma ordem que efetivamente veria a democracia instalada e uma nova Constituição que traria uma nova perspectiva política, a nova república. E em pleno século XXI nós encontramos ainda resquícios que se deitam a uma tradição autoritária muito mais antiga do que essa nossa mesmo que nós vivemos, né? E com um detalhe, talvez o grande questionamento, talvez o vestido, né, que também não deixa de ser um protagonista aí, apesar de ser um objeto, parece que não era tão curto assim, né? É um vestido comercializado até, bom, aí vai uma especificidade da esfera criminal, né? Quando nós atuamos para explicar ao telespectador, porque eu sei que não são só pessoas da área do direito que assistem ao seu programa, porque ele tem uma repercussão bastante acentuada. Então eu gostaria de explicar esse detalhe, né? O advogado criminalista não é só aquele que faz a defesa de quem é acusado de um crime. Ele também colabora, né, no sentido de amparar a vítima. O nome técnico para isso é assistência de acusação, mas na verdade não que ele vá apontar o dedo e fazer nenhuma acusação, mas ele vai levar elementos para as autoridades, no primeiro momento dentro do inquérito policial, para o delegado de polícia e depois no processo em colaboração com o Ministério Público para a autoridade judiciária. O advogado vai levar elementos para que o convencimento sobre a culpa, né, daquele caso que aconteceu, daquele fato criminoso, seja melhor delineado pelas autoridades respectivas, né? Então, a nossa função nesse caso está sendo essa, né? Quando a gente diz defesa da Geise, na verdade a gente está colaborando com a autoridade nesse momento policial para levar elementos de convicção do que aconteceu para estipular a autoria. E pergunta-se muito, né, o que aconteceu. Quais foram os fatos? Vamos, antes de discutir as circunstâncias e os desdobramentos, quais foram os fatos dos quais o senhor tem conhecimento? A moça era, né, ou ainda é, a situação estudantil dela está indefinida por força da própria Uniban, mas ela era estudante do primeiro ano do curso de turismo. E frequentava as aulas normalmente, até quando no dia dos fatos saiu da sua casa, pegou o ônibus, como costuma fazer todos os dias, com o seu material e se dirigiu até a faculdade. Lá chegando, ela estava com esse já famoso vestido, né, que é um vestido cor-de-rosa, de lycra com viscose, é o tecido, né, com um recorte atual, mas que tem um caimento que dá um certo caimento no corpo feminino, mas que é usado por várias jovens, é um vestido para jovens, é um modelo usado para jovens, feito para jovens, e entrou na faculdade. E ela saiu de casa portando esse vestido? Com o vestido, não houve nenhuma manifestação, andou de ônibus, fez um percurso razoável, porque ela reside em Diadema e estuda em São Bernardo, né? A Uniban então, são tem pelo menos uns 30 minutos de ônibus, imagina. Com certeza, uns 30 minutos pelo menos de ônibus, né? Então, ela chegou em cima da hora para entrar e quando foi
a possibilidade de 2 acessos, via escada ou via rampa. A maioria dos alunos sobe pela rampa, que é uma rampa circular. E ela começou a subir pela rampa, tinha um grupinho de alunos que de vista, assim, parece que a conheciam, não acho que nem sabiam o nome dela, que começaram a brincar, porque como era uma subida a uma inclinação e curva, e ela andando com o material, vamos dizer, isso destacava o movimento feminino, né? E ela parece uma moça alta. Ela é alta, né? Ela é alta, é loira, tem olhos verdes, né? Então, isso destaca, ela é uma moça alta, né? Ela está acima, deve ter 1,70 m, quer dizer, ela está acima da altura média da mulher brasileira, né? Então, isso chama atenção. Os meninos começaram a brincar, alguns brincaram que iam tirar foto, essas coisas todas, e isso começou a agitar um certo grupo. Quando essa agitação se espalhou para os outros andares, que ela percebeu isso, ela saiu da rampa e pegou acesso pela escada. E aí subiu até o andar, que se não me engano era o 3º, onde ela teria aula. Foi até a sala de aula, as próprias colegas que tinham ouvido essa breve algazarra que teve no início, falaram, você está provocando, usaram uma expressão de gíria, né, causando, quer dizer, provocando manifestações, né, mas nada com conotação, com uma conotação que tem, a maior parte das pessoas tem, sexual ou uma provocação de libido mesmo, né, libidinosa, vamos dizer assim. Nada disso, uma provocação, brincadeiras. E aí o professor, vamos começar a aula, todos entraram. Quando foi dar o término do primeiro tempo, ela saiu para ir ao toalete acompanhada de uma colega. O toalete próximo estava em reforma e tiveram que dar a volta para acessar outro toalete. Nesse percurso, uma moça que conhecia-se de vista do corredor se aproximou e falou, quero apresentar um amigo para você que gosta de você. Mas essa história agora, vamos ter que interromper, que a gente vai para o intervalo. E voltamos já já. Fica aí no suspense. Nos acompanhe que você vai saber a história todinha em primeira mão. E ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Até o segundo bloco. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Sem reciclagem, é impossível evitar que o lixo se acumule. Separar o lixo reciclável é muito fácil. Faça a sua parte que a prefeitura da sua cidade está preparada para fazer a coleta seletiva. Uma iniciativa sempre. Compromisso empresarial para a reciclagem. É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Eu tenho uma dúvida. Como se pega a nova gripe? Da mesma forma da gripe comum, pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado. O que eu faço para não pegar a nova gripe? Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo.
Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa, ligue e participe, nós estamos ao vivo, pelo telefone 3877-0078. No intervalo chegaram duas perguntas aqui que eu vou fazer para o Dr. João Ibarra, já li para ele. A primeira pergunta é do Bob, boa noite, Bob. Ele pergunta o seguinte: muito se fala do tamanho da saia da moça, né? Mas até agora a pergunta que não quer calar: se a saia era curta, qual era a cor da vestimenta íntima dela? É uma pergunta que inclusive veio à tona, né, na oitiva de algumas testemunhas que já foram ouvidas no inquérito policial, principalmente porque no decurso da sindicância, para fundamentar a decisão de expulsão, disseram que ela teria ofendido o decoro, a moralidade da instituição, né? Então a pergunta é se ela estaria, né, em primeiro lugar, ela estaria usando roupa íntima ou não. E em segundo, se ela estivesse, qual era a cor, né? Então a testemunha, que era uma amiga próxima, esclareceu que sim, ela usava, e esclareceu que a cor era creme, comum. Não tinha nada demais. Nada demais. Tem o Jaime é do Jardim Bom Filhole. Boa noite, Jaime. Ele sempre participa aqui conosco e pergunta o seguinte: eu preciso voltar para a escola, a afirmação dele, né? Eu aprendi, todos nós, viu, Jaime? Sempre. Eu aprendi sempre sobre que decisão do Supremo Tribunal Federal não se discute, cumpre-se. Nesses novos tempos brasileiros, decisões da Suprema Corte podem ou não ser acatadas pelo presidente? É uma pergunta bastante interessante, ligada à teoria do direito também, mas com reflexos no direito penal, porque nós temos decisões que são ligadas à esfera criminal, dadas no Supremo. Eu também sou da velha escola, embora a gente tenha sempre que se manter atualizado, estudar e tudo mais, mas eu creio que as decisões do Supremo devem ser cumpridas e não questionadas. Mas em alguns casos, e me parece que talvez no caso que tenha motivado essa questão, o próprio Supremo abriu a possibilidade do presidente dar a última palavra, né? Então talvez aí seja um novo modo de relacionamento entre os três poderes, né? Nós vivemos num momento de globalização, onde o próprio princípio de soberania tem sido questionado. Talvez a divisão dos poderes também esteja sendo questionada nessa nossa segunda modernidade. Aí, né? Sem dúvida, segunda modernidade. Eu gosto muito de utilizar esse termo, segunda modernidade. Foi por isso que eu usei o termo. Certo, obrigado. Mas continuávamos. A gente está falando da segunda modernidade, vamos para a era das cavernas. Sim. E para a segunda etapa, né? Quer dizer, o fim da primeira e o início da segunda, né? Ela foi até o toalete e no meio do percurso foi ser apresentada por um jovem que queria conhecê-la, e alguns jovens que tinham ouvido a confusão lá embaixo, sem bem saber o que tinha acontecido, começaram a se manifestar. Aí ela voltou ao toalete e entrou. E só que dessa vez a manifestação foi mais intensa, né? E os jovens estava no fim do primeiro intervalo, os jovens começaram a sair. E aquele intervalo curto, não o da segunda aula, que é mais extenso. E aí ela ficou no toalete, esperando acalmar um pouco. Entraram um grupo de meninas que ela não conhecia, e as moças falaram: olha, o pessoal começou, não se sabe bem porquê, a provocar essa manifestação. Agora está meio difícil para você sair. Uma senhora ofereceu para ela, não se sabe bem se é um casaco ou uma calça, né? Aí ela se sentiu ofendida, falou: eu estou vestida normalmente, e por que posso, tudo bem, causou esse tumulto, mas por que eu tenho que prender a minha dignidade, né? E retrair a minha dignidade só por causa de uma manifestação que nem tem fundamento, né? Nesse meio tempo, chegaram as amigas dela, 5 amigas, colegas de sala, né? E falaram: não, nós vamos te ajudar a sair, porque inclusive o professor, vendo essa bagunça, veio conosco, está aí à porta e vai nos ajudar a sair. Tem um comportamento digno, professor. O professor teve um comportamento digno, Parabéns, é uma figura que merece realmente receber os parabéns, não tem sido destacada, não foi bem destacada na sindicância e foi muito criticado pelos colegas porque teve a postura de intervir no episódio. Mas foi uma postura positiva, porque a partir desse momento ela conseguiu sair. Quando viram que estava se juntando, aí começou a juntar mais gente. E as moças formaram um círculo em torno da Geise, o professor foi à frente e saíram, né? Mas nessa saída o tumulto já havia crescido, os ânimos
também já haviam se elevado e começaram a tentar tirar foto e acabaram empurrando as meninas, né? Empurraram a Geise, ficou meio que andar no meio de uma multidão assim, com os ânimos exacerbados, né? Aí o professor conduziu todos à sala, já havia tocado o sinal para dar início à segunda aula, ele tentou reiniciar, mas os alunos permaneceram à porta da sala de aula. E com um agravante, as paredes, né, as salas de aula, tem um sistema que eles chamam de sala aquário. Ela tem 2 vidros, ela tem um vidro no meio da parede. Então, quem está dentro vê fora e quem está fora vê dentro. E o pessoal vendo aquilo lá, vendo que o professor ficou até um pouco atordoado com tudo isso, começou a manter a confusão. Quer dizer, começou não, manteve a confusão. Né? Manteve a confusão que já havia se instalado. E começaram a gritar, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Nesse momento vieram 3 seguranças e o coordenador, em virtude daquele tumulto. Os seguranças conseguiram espalhar alguns alunos, né? Se iniciou a segunda aula, o coordenador entrou na sala de aula onde estava a Geise, o professor e as outras colegas, e já de imediato, sem saber o que tinha acontecido, questionou a moça, sem até falar com o professor direito, questionou a moça, moça, isso é o jeito de você vir na faculdade? E aí ela se ofendeu mais ainda e de forma acentuada, e falou, não, eu estou vestida normalmente. E, não, como é que você vai embora? Falou, não, vou embora, porque um colega vem me buscar, nós vamos a uma festa, eu vou embora, ou com ele eu vou ter que ir embora de ônibus, né? Ele falou, então você vai fazer o seguinte, tirou o jaleco de professor, né, aquele avental branco, e deu para ela, você vai vestir isso e você vai se sentar mais ao canto, porque nós não queremos que os alunos te vejam. Falou isso, encerrou o discurso e foi embora. Não se preocupou com o acontecido. Ou seja, o coordenador organizou foi apagar incêndio com gasolina. Exatamente, jogou gasolina na fogueira. E papelão, hein? Não soube ter a postura. Tendo o apoio do professor, que se manifestou dignamente, não soube manter a postura de coordenador. Foi embora, né? E os seguranças haviam espalhado os alunos, aí ficou um ou outro, passava, olhava. Nisso o professor continuou a aula, mas se aproximou o segundo intervalo. Quando da aproximação do segundo intervalo, os alunos começaram a sair. E aqueles que ainda não haviam se manifestado, tendo visto a confusão com os seguranças e com o coordenador, aí também saíram. E aí se juntaram, não, a sala é aquela, todos apontaram a sala, aí foi juntando, aumentando. Aí o professor não podia mais sair, ninguém mais podia sair. O próprio professor começou o tumulto, o próprio professor teve que segurar a porta para impedir os alunos de entrarem, porque eles estavam forçando a porta. O próprio professor segurou. Aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar folhas de caderno para impedir... Olha, esse professor está de parabéns que... esse homem é um homem equilibrado que fez de tudo para evitar uma situação que poderia se poderia ter sido muito pior. Muito pior, sem dúvida. Porque aí os ânimos começaram a se acentuar de forma muito mais grave e incontrolável. A coordenação se omitiu. Puniu a menina, sentia ao lado. E aí as próprias colegas começaram a colar o papel. Quando teve um lado positivo, mas o lado negativo é que os alunos aí acentuaram, vamos dizer, o confronto, né? Porque começaram a chutar a parede, chutar a porta, né? E alguns tentaram subir a um espaço superior para ventilação, tentaram subir com o celular para tirar foto. E aí se perdeu completamente o controle, né? Quando a gente ouve a narrativa das testemunhas que estavam presentes, a gente percebe a emoção, né? Principalmente daquelas que estavam dentro da sala, percebe-se a emoção, o receio que as próprias colegas tinham, não só mais a Geise, que começou a chorar, perdeu o controle, mas as colegas, que algumas até choraram, começaram a perceber que a sala seria invadida e podia acontecer qualquer coisa lá dentro. Alguns falaram em uma agressão sexual mais acentuada. Particularmente não acredito numa agressão sexual mais acentuada. Mas algum tipo de agressão poderia ocorrer, claro, até físico. Sem dúvida. Que às vezes seria mais grave que até a própria agressão sexual. Pode ser sequela emocional que a pessoa atravessa vivendo um episódio desse encurralado, uma jovem encurralada, ou várias jovens encurraladas. Várias. Essa foi a gravidade maior, no meu modo de entender,
porque a Geise eram distribuídos os xingamentos, os nomes, etc. Mas todas estavam dentro da sala presas, o professor que mantinha todo mundo do lado de fora. E gritavam ainda os alunos para que o professor saísse. Até ficou bem gravada a expressão que eles usavam, era libera a sala. Eu libero a sala para a gente entrar. Olha que homem responsável esse professor foi. Muito. E não foi divulgado. Poucas entrevistas, poucos veículos de mídia destacaram a importância que esse professor teve no episódio, como professor, como homem, como cidadão consciente do seu papel. Poucos. E todos perdidos. Aí cresceu tanto o tumulto, o próprio prédio perdeu o controle, os outros professores já não sabiam também o que fazer, chamaram a segurança foi de novo. Detalhe, num prédio daquele tamanho, para 700, 800 alunos que estavam ali, 7 seguranças. Um segurança para cada 100 alunos. 100 alunos. Se a conta for de 700 alunos. Foram só 3 para tentar resolver o problema. Passaram com muita dificuldade, entraram na sala mantendo a porta fechada, né, 2, um ficou na porta, não tinha mais condição de dispersar os alunos. Os 2 foram tentar uma estratégia. A estratégia deles foi a seguinte: dar a maior bronca na Geise. Falaram, olha o que você fez. Ainda usaram. A velha estratégia, a vítima vira réu. A vítima vira o réu. Dos seguranças, que são pessoas treinadas. Né? São pessoas, supostamente, alegadamente, são pessoas treinadas para lidar com conflito, com multidão. Deram bronca na moça. Deram bronca na moça. E a horda aí ficou mais ensandecida. O que é pior, uma das outras moças questionou se podia sair ou não, o segurança foi agressivo com ela. E aí... Isso porque é uma universidade, né? Uma universidade. E aí se instalou uma discussão entre o segurança e a jovem, outra jovem, que não tinha, que não é citado o nome dela, né? Provavelmente uma testemunha que nós estamos aguardando saiba dizer quem é. Começou a discutir com segurança. E aí as moças tomaram partido dela e começou uma discussão entre os seguranças. Os alunos, vendo a discussão lá dentro, aumentaram a intensidade da manifestação. E aí que se perdeu totalmente o controle, aí ela se tornou extremamente violenta. Os seguranças não tiveram outra alternativa, a não ser deixar a sala empurrando todo mundo, mas não conseguiram levar ninguém, só eles mesmos foram embora. Né? Os seguranças abandonaram a sala? Abandonaram a sala. Bom, esse caso aqui a gente está contando aos poucos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Acompanhe a gente. Obrigado e até lá. Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. E apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Quando eu devo procurar atendimento médico? Se você tiver febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, procure seu médico ou unidade de saúde mais próxima. Persistindo os sintomas, acompanhados de dificuldade respiratória, retorne imediatamente a uma unidade de saúde. Eu posso tomar algum medicamento? Ninguém deve tomar medicamentos sem indicação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Olá!
Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o advogado criminalista Dr. Ibache, João Ibache. E nós estamos conversando sobre o caso que tomou conta dos noticiários da semana. O Dr. João Ibache é advogado e trabalhou na questão daquela moça da Uniban, a Geise. E nós estamos falando num momento crucial, onde a moça, fora aproximadamente 500 pessoas, os seguranças começam a discutir com os alunos dentro de sala de aula, abandonam o recinto e deixam a explosão. E aí, professor? Aí os seguranças abandonaram o espaço, né? O único que conseguia manter os alunos fora era o professor. Aliás, esse professor novamente merece nossas homenagens. Merece mesmo. Eu fiquei... Esse simboliza o espírito do verdadeiro professor. É o verdadeiro professor. Esse é que traz e faz a gente ter orgulho de ser professor. Sem dúvida. Porque ele soube responder realmente à situação, evitou um mal maior e naquela confusão teve a frieza de espírito, percebendo que não ia conseguir resolver com os meios internos. O coordenador fez o que sumiu. fez. O coordenador não atendia mais nem o celular, que foi tentado. Os seguranças foram embora. Foram embora, deram bronca na moça, foram embora... depois de discutir com os alunos dentro. E aí o professor sugeriu que se chamasse a polícia, não havia outro jeito. E uma aluna conseguiu ligar do celular, né? E segundo consta, houve uma surpresa, né? Mas os policiais foram e atenderam a chamada. Quando subiram, né, ou melhor, antes disso, uma das colegas que conseguiu se distribuir na multidão, desceu para chamar a polícia, porque os seguranças não queriam ainda por cima deixar a polícia subir. Ela teve que discutir lá na próxima portaria com os seguranças para que os policiais pudessem entrar. E aí os policiais, percebendo a gravidade, aí até, vamos dizer assim, exerceram a sua autoridade para poder entrar também. Bons policiais, inclusive. Bons policiais. Nesse episódio merecem um elogio também, porque souberam trabalhar. E subiram quando perceberam o tamanho da confusão, tiveram que empurrar, entraram à força, né, com a energia necessária, e aí tomaram pé da situação, né, pelas colegas, pelo professor, e montaram uma estratégia de sair com a moça, né, colocaram um avental, além do que ela já estava usando, um outro, e formaram uma fila indiana, como se protege assim alguém que sofre perigo, né, de integridade, e falaram: nós vamos empurrar todo mundo e a gente vai sair, você segue a gente. Nesse momento aí se abriu a porta, duas colegas saíram, os policiais já saíram em seguida e foram empurrando a multidão. E alguns jovens tentaram agredir os policiais. Tentaram agredir os policiais. E aí houve necessidade de uso de spray de pimenta, como alguns disseram. Houve necessidade, segundo algumas testemunhas relataram, mas porque a postura agressiva dos alunos era extremamente acentuada nesse momento. E aí se conseguiu descer pelas escadas, as viaturas já estavam esperando, colocaram a moça na viatura e ela foi para casa. Esse percurso da saída da sala é o que mais foi colocado na internet, é o que mais quem assiste a esse vídeo percebe, vamos dizer assim, que se acentuou a gritaria em termos de ofensa para a moça, né? Onde os piores palavrões foram mencionados. Estou com duas perguntas aqui, duas perguntas interessantes, pessoal que está nos acompanhando aqui. Sim. Um é do Marcos Butantan, boa noite. Marcos, obrigado pela sua colaboração. Ele faz uma pergunta: nessa universidade da Uniban, onde ocorreu o fato com a moça, há curso de Direito? A universidade tem curso de Direito, eu não sei se aquele campus tem curso de Direito. Bom, há curso de Direito. Se naquele campus houver, eu acho que é melhor fazer a reciclagem ali do pessoal, viu? Até se eu puder aproveitar a pergunta para dizer que o que me surpreendeu, né, mesmo que eu não sei se tem ou não curso de Direito lá naquele campus, mas o que me surpreendeu, pelo relato dos meus colegas que estiveram presentes,
foi a audiência da Geise durante a sindicância. Porque a moça, ela se transformou de vítima em réu e de réu ela foi expulsa. Exatamente. Foi condenada. A pena máxima. A pena máxima. Ela sofre uma agressão sem precedentes, ou seja, uma meia dúzia de pessoas incitam, determinam como a pessoa deve se vestir, ou deixar de se vestir, quase a agridem fisicamente, a ponto da polícia militar ter que interferir com spray, e a moça ainda é expulsa. Ainda foi expulsa. Quer dizer, de imediato, né, quando o caso teve a sua repercussão inicial, a Uniban instaurou uma sindicância, né, e houve um breve diálogo entre os colegas que estavam acompanhando o caso desde o início, quando ela contactou o escritório, e marcaram para ser ouvida na sindicância, ainda seriam declarações, né. Quando se chegou lá, foi um clima extremamente negativo, né? A própria comissão, que era composta de advogados, professores da casa, mantinha uma postura refratária, né? E eu classifico, isso sou eu falando, não os meus colegas, eu classifico de ilegal, porque não se ativeram nem sequer aos procedimentos da nossa lei federal, que orienta os procedimentos administrativos, né? Se não me engano, a lei 9784/99, se eu não estiver errado. Mas é uma lei que determina como se deve caminhar o processo administrativo na esfera federal e serve de modelo para outras instituições públicas, como é uma universidade, para que acompanhem o procedimento administrativo. Agora, o que foi incrível, doutor João Ibaixo, é que a moça é expulsa, publica-se uma nota nos principais jornais, periódicos, e no dia seguinte ela deixa de ser expulsa. A expulsão, em primeiro não se respeitou na audiência nenhum direito, nem sequer o próprio termo de depoimento não segue um modelo convencional de termo de depoimento. É um relatório, se interpretou o que ela disse, o que é proibido. No segundo momento não houve direito de defesa. Num terceiro momento, a expulsão, que saiu num sábado, sem que nenhum dos advogados tivesse acesso à sindicância, a decisão de expulsão foi publicada em nota por jornal. Por jornal. O que ofende a qualquer princípio constitucional. E atacou a honra da moça, sem dúvida. Como ser humano. Eu que acompanhei o caso como qualquer leitor, qualquer pessoa interessada, abri o jornal, vi uma nota grande no Uniban. Eu li porque eu achei que a Uniban estava se desculpando perante a opinião pública, enfim, buscando uma solução para preservar a imagem da instituição. Não aquilo. Aquela nota, além de mal escrita, uma nota mal escrita, mal redigida, mal estruturada, foi uma ofensa aos princípios básicos da dignidade humana. Com certeza, com certeza. Ofendeu sim a dignidade humana, até porque escolheu 6 alunos, que ninguém sabe quem são, e os suspenderam também. Suspenderam 6 alunos e expulsaram a Geise. De vítima, ela se tornou a maior culpada de todas. Ela foi a vilã da história. Ela foi a vilã da história. E nós já havíamos naquele momento montado uma estratégia criminal, porque o caso requisitava providências na esfera criminal, mas aguardávamos que a sindicância tivesse uma solução razoável. Eu tenho até uma pergunta aqui que o Mário mandou. Mário, boa noite. Ele é o Mário da Vila São Francisco, e ele pergunta exatamente nesse ponto. Estava aguardando chegar aqui para fazer a pergunta dele. Ótimo. Se a expulsão da moça não tivesse sido revertida pela própria instituição, seria cabível um mandado de segurança? Questionou-se isso, né? O próprio colega que é responsável pela área civil já estava no domingo preparando uma medida cautelar. Nós já, a medida cautelar, porque já iria se discutir, né, outros elementos que o mandado de segurança não permitiria, né? Porque nós necessitávamos só para esclarecer o telespectador, que eu não sei se ele é advogado, colega ou não, o mandado de segurança seria cabível se o direito se não necessitasse de provas para se comprovar aquele direito. Nesse caso específico, claro, havia um direito constitucional que foi ofendido, mas havia circunstâncias que precisavam ser demonstradas. E no mandado de segurança isso não seria possível de imediato. Então, teria-se que
se tentar uma medida cautelar e em seguida uma ação principal para se questionar esses eventos todos. Mas antes da medida cautelar, nós já havíamos preparado o requerimento de abertura de inquérito policial. Na segunda-feira, na primeira hora, comparecemos até a Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo. Fomos recebidos pela delegada, que compreendeu a gravidade da situação, recebeu o requerimento e determinou a instauração do inquérito na mesma hora. Agora uma pergunta, nós estamos chegando aos minutos finais do terceiro bloco, uma questão. Quais foram em tese, os crimes cometidos contra a moça? Nós, na petição, no requerimento de instauração, nós apresentamos 7 crimes. Né? 7 crimes? 7 crimes. Quais seriam eles? São difamação e injúria. Difamação e injúria contra a Geise, né? Contra a Geise, isso. E depois também nós teríamos constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Cárcere privado. Cárcere privado. Ameaça. Ameaça. Incitação ao crime e ato libidinoso. Né? Seria um elenco aí de 7 crimes, devido aos chamados bens jurídicos que foram atingidos, né? Que é a honra da moça, a liberdade não só dela, mas de todas as outras jovens, colegas, e aí também a paz pública, né? Incitação ao crime e especificamente também crime contra a dignidade sexual, que seria o ato obsceno. Agora, em tese ainda, estamos falando em tese, sim. Qual seria, somando, totalizando esses 7 crimes? A pena máxima? A pena máxima seria? Seria de 8 anos. 8 anos. Isso, 8 anos. 8 anos que aqueles jovens, ou supostos jovens, que teriam praticado, vamos dizer, aquele que praticou todos os crimes. Aquele que ficou na porta do começo, só levou os amigos. Praticou todos os crimes. Esse, se fosse condenado à pena máxima, seria 8 anos. 8 anos. Isso. O que, para quem não é da área do direito, pode parecer pouco, mas na verdade não é. Não é pouco, é bastante muita tempo. Coisa. Além do que, uma cautela que nós estamos tendo muito no inquérito policial, que a delegada compreendeu e também está seguindo a mesma postura, é que nós estamos, apesar da violência da situação, nós estamos trabalhando com estudantes, né? Claro. Então, não são criminosos habituais. Eu vou falar, eu tenho que encerrar esse bloco, vou só dar minha opinião final nesse bloco. Eu acho que são jovens. Eu acho que, em última instância, ou em primeira instância, do jeito que quiser ser dito isso, eu acho que o responsável foi a universidade. Eu sinto muito que o papel da universidade é educar. E quando esses jovens que tiveram essa postura, essa histeria coletiva, se tivesse tido força, o coordenador no momento, a segurança e a própria universidade tivesse tido a dignidade de reconhecer o erro que cometeu, tivesse apaziguado os ânimos, o resultado, eu tenho certeza, teria sido bem outro, preservado a moça, preservado a instituição e os demais estudantes. Com certeza, eu concordo plenamente. Na nossa petição, a gente destaca a responsabilidade dos funcionários, dos responsáveis, representantes da universidade. Foram omissos em determinado momento e agentes provocadores em outro momento. Mas nós voltamos no quarto e último bloco. Não perca, que o assunto está interessantíssimo hoje. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. A nova gripe é muito perigosa?
Até agora, os casos registrados no Brasil apresentam complicações iguais às da gripe comum. A grande maioria já está curada e retomou suas atividades normais. A nova gripe tem tratamento? Tem sim. Toda a rede do Sistema Único de Saúde está preparada para atender os casos. Ninguém deve tomar remédio sem indicação médica. Em caso de suspeita, procure seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. João Ibache. O Dr. João Ibache é advogado, professor, colunista do Última Instância e também possui um blog. Por dentro da lei. Por dentro da lei. E no intervalo nós recebemos várias perguntas aqui, eu vou fazendo, nós estamos no último bloco. E a primeira pergunta faz Ana Cleide Brasilina. Ela faz uma afirmação. Eu acho que a estudante deveria ser barrada na portaria, pois ela não estava indo para uma boate, e sim para um ambiente de estudos. Então, é uma questão que nós fazemos. Se a universidade entendeu que ela atentou à moralidade, por que logo de início não impediu a entrada da aluna? Já que tem certa segurança até para isso. E por que logo no primeiro momento em que percebeu, a segurança pelo menos deve ter percebido o tumulto se iniciar, por que não tomaram providências? Então, há uma série de questões que apontam efetivamente para a responsabilidade da universidade. E a Luciene da Saúde faz uma pergunta nesse sentido. Fala, por que a faculdade não deu uma advertência antes de deixar a aluna entrar e dar essa tremenda confusão? A resposta seria a mesma, né? Houve uma omissão da universidade, né? No sentido de controlar as circunstâncias que ocorrem dentro do seu espaço ali. E por último, essa pergunta aqui, uma pergunta na verdade é uma saudação dirigida ao colega. O Elísio de Pirituba. Sim. Boa noite, Elísio. Obrigado pela sua participação. E Elísio diz o seguinte: sou presidente da Federação de Luta Olímpica. Fico feliz que o doutor Ibache está cuidando deste caso, pois com sua capacidade terá uma solução justa. Parabéns aí. Eu agradeço ao Elísio, que é presidente da federação. A luta olímpica é um esporte que eu guardo com muito carinho no coração por ter praticado. Me deu muitas oportunidades de viajar, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, e ele está fazendo um excelente trabalho à frente da federação. Parabéns, Elísio, parabéns a você pelo seu passado aí de luta olímpica. Mas voltando ao assunto, a moça foi expulsa, foi readmitida. Sim. E como fica o ser humano nisso tudo? É o grande questionamento, né? Na própria segunda-feira, percebendo a repercussão, percebendo a possibilidade de ter que enfrentar uma medida cautelar, percebendo o peso do inquérito, a universidade revogou o seu ato, né? Mas, com isso, acabou dando golpe de misericórdia, né? Porque revogou o ato, mas não pediu desculpas. É como se nada tivesse acontecido, né? E é aí que eu vejo que foi atingida, né, de maneira plena, de maneira caracterizada, sem se poder negar, a dignidade feminina, né? Quer dizer, a mulher foi tratada, especificamente por ser mulher, né? Mas nós estamos falando também da dignidade humana. Mas a mulher foi atingida, foi desprezada, né? Quer dizer, no sábado sai matéria dizendo que ela tentou a moralidade, se matéria paga. Matéria paga, foi nota. Condenando ela, inclusive, pondo em risco o futuro dessa moça como profissional. Sem dúvida, plenamente, colocando em risco o futuro dela e atingindo a imagem da mulher como tal, né? Quer dizer, não tem importância, a mulher pode ser violentada, pode ser tratada como objeto mesmo, não há problema nenhum, a gente faz o que quiser. Né? Desde que no meu 600, 700 alunos fiquem lá, pague a mensalidade, está tudo certo. Tudo bem. Então eu acho que uma primeira lição, né, talvez, se houver lições nesse caso, se questionar hoje a função da universidade, né, e como ela vem realizando essa função. Eu não sei se é questionar a função, mas eu acho que é questionar o desvio da função. Porque, o problema o senhor me permita fazer essa observação. Por favor. Mas me parece que existem outras universidades, a Universidade Católica, a Universidade de São Paulo, e outras tantas aí que
Mackenzie, tantas outras que talvez eu vou deixar até de citar, porque posso cometer uma injustiça, esquecer alguma, que são universidades que esse tipo de episódio não ocorre. É verdade, é mais difícil, né? A gente vê manifestação ou algumas manifestações de estudantes, mas no sentido da luta por direitos, né? Não uma manifestação que é a expressão de um preconceito escondido, não revelado, né? E que vem à tona num episódio que acaba tendo essas repercussões tão negativas e mundiais, né? Mundialmente negativas. Foi mundialmente negativo. Eu penso que a Uniban tem seriedade em seus propósitos. Não conheço, nunca dei aula lá, tenho amigos lá dentro, mas eu dou até excreto à Uniban. Mas nesse momento ela saiu com a imagem arranhada. Realmente nós temos colegas comuns que deram aula lá, que alguns até são professores ainda, quer dizer, pessoas que teriam muita competência para orientar os diretores, os responsáveis de uma outra maneira e que não devem ter sido ouvidos. Nós temos um conhecido comum, uma pessoa conhecida em comum, que até foi coordenadora da universidade, que é uma pessoa muito séria, a doutora Marcília Rodrigues. Exatamente. Ela coordenou o curso de Direito, é uma pessoa seríssima, uma mulher, foi delegada, hoje é advogada, que nos apresentou, né? É verdade. E eu acho que foi da Uniban, e eu duvido que na administração dela um episódio desse passasse. Com certeza não. Eu não creio que isso ocorresse, não. Com certeza não. O que nós sentimos também foi uma falta de espaço para o diálogo. Não houve diálogo entre nós, pelo menos. E pelo resultado da sindicância, não deve ter havido diálogo interno também. O que releva a notar nessa história toda que nesse período, já que a gente falou um pouco de globalização, falou um pouco de segunda modernidade, um termo que eu gosto muito, não é meu, mas eu gosto muito desse termo, é espantoso uma universidade, que é um espaço de pensamento, é um espaço de reflexão, é a aposta da sociedade com o futuro, ou seja, você pega jovens que vão se tornar médicos, dentistas, advogados, engenheiros, administradores na área de turismo, enfim, as mais variadas profissões, e você, ao invés de educar esses jovens, do seu ponto de vista libertário, de abraçar as ideias mais libertárias, você transforma isso numa massa enfurecida. Isso me lembrou, honestamente, com todo respeito, eu não estou dirigindo isso diretamente à Uniban, longe disso, não é essa a intenção, mas me parece cenas que a gente vê em filmes, ou relatos que nós vemos em filmes, onde aquelas massas nazistas invadiam as universidades, queimavam livros, jogavam professores, perseguiam professores judeus, perseguiam as ideias, queimavam livros. Isso é um absurdo, isso é um obscurantismo. É verdade, sem dúvida. Infelizmente, num momento em que essas próprias ideologias, né, embora apareçam pontos delas aqui e ali no mundo, né, são ideologias que hoje não conseguem conquistar a massa. Não, né? De forma alguma. E uma outra agravante é que não havia ideologia nesse movimento. Era violência pura. Violência pura, sem fundamento. Ou se tiver fundamento, foi baseada num preconceito. O que justamente é o ponto negativo que toda universidade tenta lutar para apagar isso da história da humanidade. Sem dúvida. O preconceito é o inimigo número 1 da universidade. É o inimigo número 1 do saber. Do saber. Porque a universidade é a casa do saber. Deveria ser. Em tese. Deveria ser. Deveria ser. Doutor João Ibache, nós chegamos ao final. O papo está muito gostoso. Eu agradeço. Muito agradável. Muito agradável. Gostaria de continuar conversando sobre isso e fazendo outras reflexões, porque isso remete a diversas outras reflexões. Sem dúvida. E eu gostaria de ouvir suas palavras de encerramento. Sim, eu gostaria apenas de dizer também que, como uma outra, vamos dizer assim, lição entre aspas, né, não que nós tenhamos a capacidade de dizer quais são as lições, mas assim, uma das coisas que nos preocupa e que talvez crie um espaço para reflexão, acho que a melhor expressão é essa, um espaço para reflexão, né, é o fato de ter sido atingida a dignidade feminina, e isso nos faz ver que muitos aspectos, por exemplo, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que foi o sustentáculo, né, deu base para a criação da chamada Lei Maria da Penha, ainda não criou uma consciência completa para se efetivamente lutar contra a violência, se lutar contra essa violência, contra esse tipo de violência. O que mais nos entristece nesse episódio, na minha opinião, é ele ter ocorrido no âmbito da Casa do Saber. Né? Exato. Isso é um aspecto que agrava a situação.
Se isso tivesse ocorrido numa Praça da Sé, ou seja, num local, digamos, neutro? Neutro. Que até não ocorre, porque eu passo lá quase que diariamente, o senhor também. E a gente vê as moças dos trajes mais sumários possíveis, ninguém se importa com isso. É verdade. Ainda vamos dizer, não é que seria compreensível, seria desculpável. Sem dúvida. Agora, isso que ocorreu, inaceitável. É inaceitável, inaceitável. Inaceitável. A gente vê fotos de modelo na rua, seminuas ou nuas, e isso não provoca escândalo. É até difícil para a gente que trabalha com direito penal e tudo, tentar buscar causas da criminalidade num episódio desse. Sem dúvida. É difícil. Esse caso, eu acho que ele está mais para um caso de uma histeria coletiva, estudar uma manifestação, do seu ponto de vista antropológico, psicológico, do que... Mas eu acho que talvez, no fundo de tudo, estaria um problema que os estudiosos, como você, das questões relativas à globalização, é a perda da consciência do ser humano, a perda da alteridade, né? A perda da compreensão pelo outro, né? A modernidade teve muitos pontos positivos, mas fez com que o ser humano se voltasse muito para si mesmo. E coisificou o mundo. Coisificou o mundo. E as pessoas também foram coisificadas. E naquele momento essa moça foi coisificada, virou um mero objeto de ódio. Exato. Despertou um ódio porque, por alguma razão... Por inúmeras causas, né? Por alguma razão despertou algum sentimento que beira a inveja, a histeria, enfim. Exato. É difícil explicar isso, isso merece uma análise. Mas já está convidado desde já para voltar ao programa e nos explicar tudo isso, que eu vou cobrar e vou ver o resultado. Aí será uma grande honra, porque é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Dr. João Ibaixo, muito obrigado novamente pela sua participação e obrigado de você que nos acompanhou nessa jornada de Direito e Globalização. E até a próxima semana, neste horário, neste canal. Obrigado, até lá. Entrevistas com personalidades das mais diversas áreas. Um programa diferenciado, inserido no novo modelo da vida comunitária, onde o exercício da cidadania está cada vez mais presente. Diálogo Nacional. Um programa com gente que conhece e faz acontecer. Toda quarta, às 11 da noite, aqui na TV Aberta São Paulo. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Participe da campanha para a evangelização. Coleta Nacional, dias 12 e 13 de dezembro. Realização CNBB. A análise da globalização e seus reflexos sobre o direito. A abordagem de temas atuais, com a participação de especialistas na área. Direito e globalização. Com Martim Sampaio e Fábio Canton. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Todo mundo já convidou alguém pra alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite pra vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Olá, aqui é o Fernando Carvalho. Quero convidar você para assistir o nosso programa toda sexta-feira às 22h30 pela TV Aberta. Sempre entrevistas com celebridades, pessoas importantes da sociedade, cobrindo grandes festas, o grande glamour da cidade de São Paulo. Fique sempre com a gente. Sexta-feira às 22h30 pela TV Aberta. Programa Fernando Carvalho. O programa a seguir é uma produção independente. A TV Aberta não se responsabiliza pelo conteúdo exibido.
Agenda Brasil, já final de novembro, final do ano, glorioso ano de 2009, superamos tantas dificuldades e seguramente 2010 será um ano de voltar ao crescimento, ao desenvolvimento, com tantas iniciativas boas que os empresários brasileiros estão fazendo, o mercado mundial que está reagindo e, se Deus quiser, o Brasil volta à trilha do crescimento, desenvolvimento, criação e geração de empregos em grande número, porque o Brasil necessita, só para assumir seus jovens que completam 18 anos,